paz do Senhor, estamos felizes por estarmos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, do campo de Sorocaba. Estamos situados aqui no Parque das Laranjeiras. O pastor que nos dirige aqui é o pastor Oséias. E hoje estudaremos a lição de número 8, que tem por título O Deus Espírito Santo, que será ministrado em 22 de fevereiro de 2026. Glória a Deus. O evangelista Josiel, faz uma oração para nós aí, para Deus nos abençoar e derramar a tua graça, a tua bênção nesse estudo que nós teremos agora, por favor. Grande Deus, Eterno Pai, somos gratos a Ti por essa grande oportunidade na Tua presença. Que seja um momento glorioso na Tua presença para a honra e para a glória de Ti, Senhor. Que seja um estudo, Senhor, produtivo para a honra e para a glorificação do Teu nome. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo. Lição de número 8. O Deus Espírito Santo. Texto áureo, que se encontra em João 14,16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em João 14, do versículo 25 ao 31, que nos diz assim: João 14, 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amaste, certamente exultarei por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E vos disse: Agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Glória a Deus. Lição de número 8, como já foi dito, o Deus Espírito Santo, que tem como palavra-chave o Espírito Santo. Lição gloriosa de número 8. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa introdução. Evangelista Josiel, vou dar o prazer da introdução, por favor. Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 8 vai dizer assim em nossa introdução: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. A introdução já começa quente, né? E nossa última frase aqui da introdução: ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Interessante, que é sobre pneumatologia, enquanto a paracletologia ela foca mais na sua obra como consolador, ajudador e advogado. A pneumatologia, que é objeto de estudo nessa lição, ela foca num estudo mais amplo a respeito do Espírito Santo. E nós teremos no nosso tópico 1, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nosso tópico 2, a divindade do Espírito Santo. E no terceiro tópico, as obras do Espírito Santo. Fique conosco, nós teremos aí uma aula maravilhosa neste momento. Glória a Deus. Nosso pastor José Ribeiro, comenta um pouquinho sobre a introdução, por favor.
A paz do Senhor para todos. A partir desta lição, nós vamos estudar o assunto que nós chamamos de pneumatologia. Nós praticamente estamos fazendo um curso teológico, né? Dentro da lição, porque no começo falamos sobre teologia, depois cristologia, e agora estamos falando de pneumatologia. Como o evangelista Josiel já disse, a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo quanto à sua deidade, seus atributos e suas operações, suas obras e operações. Paracletologia é o estudo sobre os atos e operações do Espírito Santo no Novo Testamento, na Igreja, como o Paráclito divino prometido pelo Pai, bem como prometido e enviado pelo Filho. Podemos usar os termos de forma intercambiável para se referir à doutrina do Espírito Santo, mas paracletologia destaca seu papel como consolador ou ajudador, enquanto a pneumatologia é o termo mais amplo para a doutrina do Espírito Santo. Para o crente particular e para a igreja em geral, a doutrina do Espírito Santo é altamente prioritária e profundamente indispensável. Muitos confundem o Espírito Santo como mera força ou influência. A Bíblia, porém, o apresenta como pessoa divina, com mente, vontade e emoções. Reconhecer o antes, ele age em nossa vida como consolador, ensinador e santificador. Reconhecer sua vontade fortalece a nossa fé e nos leva a viver em plena dependência de sua ação. Esperamos que o próprio Espírito Santo nos ilumine enquanto meditamos na santa, gloriosa, infalível e inerrante palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O texto reporta, dando fechamento aqui, que ele é o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, que, junto com o Pai e o Filho, formam um único Deus eterno. Estudar a sua obra não é apenas aprender sobre um conceito teológico, mas sobre o próprio Deus. Age e adiciona conosco hoje. Uma força não consola nem ensina. Apenas uma pessoa pode realizar o que está escrito em João 14, 25 ao 31, como nós lemos aqui na nossa lição. Seguindo aqui para o tópico número 1, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Glória a Deus. Evangelista Josiel. Maravilhoso momento para a gente meditarmos juntos e usar muitas referências que já estão na nossa lição. Nós temos um grupo que, não vamos citar nem nomes, né? Que direto nos visitam de manhã nas nossas casas, ou à tarde, ou ficam nas ruas. E eles acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Desde criança eu escuto eles falando essas situações, né? Mas eu fiquei curioso, assim, eu vou ler na Bíblia deles. As mesmas referências que estão ali na revista, na nossa revista da Escola Bíblica, nós vamos ler na tradução Novo Mundo. Por quê? Você já vai notar aonde queremos chegar. Primeiro, o Espírito Santo, como pessoa, ele tem intenção. Romanos capítulo 8, versículo 27. Vai dizer assim: no entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque ele intercede a favor dos santos em harmonia com a vontade de Deus. Segundo ponto, se entristecem. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com que vocês foram selados
para um dia de livramento por resgate. Ensine e faz lembrar. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e os fará lembrar as coisas que eu lhes disse. Distribui dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um individualmente, assim como quer. E ele fala, enquanto estavam servindo a Jeová, lembrando que estamos lendo na tradução Novo Mundo, e jejuando, o Espírito Santo disse, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os chamei. Detalhe, nessa tradução, toda vez que se refere ao Espírito Santo, para eles, vai estar em letra minúscula. Mas, mesmo assim, mesmo eles querendo negar que o Espírito Santo é uma pessoa, mesmo querendo torcer a versão, não tem jeito, porque o Espírito Santo aqui está tendo intenção, ele está se entristecendo, ele está ensinando, e também ele está distribuindo, e está falando. Tentando torcer, mas não tem como. Não tem como a gente negar. Por mais que tente mudar as palavras, sempre vai estar claro. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Muito importante a ênfase sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Duas coisas podemos destacar. Primeiramente, como pessoa. E, em segundo lugar, nós podemos falar como seus atos, né, suas características como pessoa. O Espírito Santo como pessoa, quando nós afirmamos que o Espírito Santo é uma pessoa, estamos dizendo que ele possui intelecto, vontade e sentimentos. Muitas heresias já surgiram por tratar o Espírito Santo como uma força impessoal. Mas nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia apresenta-o como uma pessoa. Em teologia, ser uma pessoa não significa ter um corpo físico, mas possuir personalidade. E isto implica ter substância própria, autoconsciência, autodeterminação. Ele não é algo, ele é alguém. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, nós tentaríamos usá-lo. Como ele é uma pessoa, Deus, é ele quem nos usa. Aleluia. E, em segundo lugar, as características do Espírito Santo representadas pela própria Bíblia. As Escrituras revelam sua personalidade através de atributos e ações que só podem pertencer a uma pessoa. Esse modo de pensar sobre o Espírito Santo como pessoa envolve os seguintes atributos. Intelecto, o Espírito Santo possui conhecimento, pensamentos, né? Também emoções, sentimentos. O Espírito Santo pode ser entristecido, como nós já ouvimos. Ele ama os santos, ele ama a igreja, ele ama o povo de Deus. E ele exerce vontade soberana na distribuição dos dons espirituais. Mas um só, como está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 11, um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele toma decisões na Frígia e na província da Galácia. Os apóstolos foram impedidos de levar a palavra de Deus à Ásia. Então, a Bíblia também apresenta as ações pessoais do Espírito Santo. Ele testifica, ele dá ordens, ele proíbe, ele guia, ele intercede e ele fala. Todas essas ações exclusivas são próprias de uma pessoa.
Negar a presença ou negar a pessoa do Espírito Santo é mutilar a Trindade. Sem a personalidade, a relação cristã se tornaria mecânica. Não tem como negar a presença do Espírito Santo. Não tem como negar. Tem uma comparação aqui que eu achei, que diz assim, comparando o Sol, tá? Onde o Sol está, o calor também está. Onde Deus habita, o Espírito Santo se relaciona de forma pessoal e transformadora. Então não tem como falar da Trindade sem citar o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não tem a Trindade. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo para o próximo tópico, tópico 1.2. A pessoa distinta na Trindade. Evangelista Josiel. Interessante que esse tópico ele menciona pelo menos aqui 3 grupos, a gente não vai deter muito tempo falando sobre eles, de heresias que existiram aí há muito tempo atrás. Né? A primeira, o modalismo, que seria o quê? Defende que Deus ele é apenas uma única pessoa. Na cabeça deles não existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo seria a manifestação do mesmo Deus, da mesma pessoa. Uma hora se apresenta como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo, mas na mente deles não existe as 3 pessoas. A refutação bíblica, obviamente, o texto mais conhecido seria o batismo de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Quando Jesus batiza, ele sai da água, Jesus está na água. Quando vê os céus abertos, o Espírito Santo está descendo como pomba. E do céu, o Pai fala, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Obviamente que essa doutrina do modalismo já caiu por terra. Depois já vem o arianismo, que nega a doutrina da Trindade. Deus, no caso o Pai, ele é superior. E para eles, Jesus e o Espírito Santo são apenas criações de Deus, mas não eram parte dele. E tem um outro grupo aqui, que é até ruim de falar o nome deles, hein? Pneumatômacos, que eles negavam a plena divindade do Espírito Santo, afirmando que ele era uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho. Aceitavam a divindade de Cristo, em graus aí variados, mas rejeitavam a consubstancialidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, que é o foco de hoje, do estudo de hoje, para eles não é Deus. Porém, Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, vai dizer assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, se retiveres parte do preço da herdade? No versículo 4, note que no versículo 3 falou que mentiu ao Espírito Santo. Mas o versículo 4 vai dizer assim, guardando-a, não ficava para ti. E vendida não estava em teu poder. Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, mentiu ao Espírito Santo, mentiu para Deus. Por quê? Mesma substância. E para finalizar, João capítulo 16 e o versículo de número 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Quem? O Filho falando, Jesus Cristo. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Versículo 8. E quando ele, quem? O Consolador, João 14, 26, vai deixar claro que o Consolador é o Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, um saiu, o outro entrou, já deixa claro que são 2 pessoas distintas, porém com a mesma substância. Mesma natureza. Mesma natureza. Aleluia. Pastor José Ribeiro. Muito interessante essa observação, porque o mistério da Trindade, um só Deus, subsistindo eternamente em 3 pessoas distintas, encontra clara revelação na própria Bíblia. O Espírito Santo, embora plenamente Deus, é pessoa distinta do Pai e do Filho. Podemos falar de 4 evidências
da distinção pessoal do Espírito Santo. No batismo de Jesus, como já foi citado, na fórmula batismal, nas promessas de Cristo e na administração da redenção. No batismo de Jesus, então, vemos 3 pessoas simultaneamente. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo visivelmente e o Pai falando do céu. Na forma batismal, Jesus disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Note que nome aqui está no singular, mas 3 pessoas são mencionadas. Nas promessas de Cristo, Jesus distingue claramente entre si mesmo e o Espírito Santo. Se rogai ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro, aqui no original grego, é halos, que significa outro da mesma espécie, e não hétero, que é outro de uma espécie diferente. Na administração da redenção, cada pessoa da Trindade tem função específica, embora inseparável. Basta dar uma olhada em Efésios 1, de 4 a 13, que vai ver. No versículo 4, o Pai elege. No versículo 7, o Filho redime. E no versículo 13, o Espírito Santo sela. Essa distinção de funções pressupõe distinção pessoal. Vou ler um versículo aqui, irmão, que está em 1 Coríntios 2, 10, 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Que nos diz assim: Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pelos quais os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quer dizer, que todas as coisas o Espírito Santo conhece. Mesmo aquele sentimento, aquelas ações que estão lá escondidinha, aquele sentimento lá no coração, lá no fundinho, Deus conhece todas as coisas. O Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo é plenamente Deus, porque somente ele conhece as profundezas de Deus, assim como o Espírito do homem conhece o próprio homem. Glória a Deus. A obra de renovação e lavagem espiritual é atribuída especificamente ao Espírito Santo, enviado por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está escrito em Tito 3, 5, 6. Glória a Deus. Aleluia. É como o evangelista citou aqui, né? Foi lá atrás, lá, me chamou o meu irmão que vendeu lá a fazenda, Ananias. Foi lá, vendeu a terra dele, vendeu a fazenda dele. Mas tudo estava no poder dele. Estava mentindo ao Espírito Santo. Mas ele achou, eu vou ficar bonito aqui, vou fazer tal coisa, ninguém vai saber. Mas o Espírito Santo sabe tudo. E ocupa tudo. Só para, já entrou aí, a onisciência do Espírito Santo. Onisciência, onipresença, onipotência. Exatamente. Mesma natureza. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 1.3. O Consolador Prometido. Vamos trazer a palavra. Nossa revista está bem explicada, né? Temos lendo aí, observando que o pastor Douglas Batista está muito feliz nessa revista. Quando ele fala da palavra Consolador, João capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, já explicado que é outro da mesma espécie. Essa palavra Consolador, ela é tradução do grego Parácletos. Isso que eu estou falando está na revista. Significa aquele que encoraja e conforta. Ajudador, que auxilia na necessidade. E ainda advogado. Interessante essas 3 palavras. Por quê? O Espírito Santo encoraja e conforta. Estamos em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, na nova versão transformadora, vai dizer assim: Ele nos encoraja em todas, não é em algumas, hein? Em todas as nossas aflições,
para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições, se referindo aqui também ao Espírito Santo. Ajudador e advogado intercede apenas um versículo, Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Do mesmo modo, na King James, versão King James agora, o Espírito nos auxilia, olha que interessante, nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede. Auxiliar está na questão do ajudador e o intercede na questão aí de ser advogado. Intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então, ele de fato, ele encoraja e conforta, ele nos ajuda, nos auxiliando, é nosso advogado intercedendo por nós. Aleluia, glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Reforçando a palavra parácletos também significa aquele que é convidado para estar ali junto, assistindo, defendendo, orientando e confortando. Dois assuntos interessantes nós podemos destacar: a atuação do Paráclitos no crente e a presença do Consolador na vida diária do crente. Ele veio habitar conosco, isso é uma questão permanente, mas ele também faz parte da nossa vida diária, nos orientando. Então, que isso fique bem claro e, como Jesus disse, aquele que vai ficar permanentemente conosco. Olha, se for pensar nisso, já são praticamente 2000 anos que o Espírito Santo está na igreja. Jesus ficou pouco tempo. Os discípulos estavam muito tristes porque Jesus ia embora, né? Ia voltar para o céu. Aí ele disse: não, vocês não vão ficar aqui como órfãos. Eu vou voltar para vocês, mas na pessoa do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo traduz para nós quem é o Senhor Jesus, e então mais uma vez a gente destaca que Jesus não foi para o céu lá pedir para Deus mandar um vento, Não. mandar uma fornalha, mandar uma força. Né? De fato, Deus falou assim: pai, eu mando o vento, porque de acordo com essas teorias que existem por aí, seria uma força impessoal, uma força ativa. Mas, então, lembremos que o Espírito Santo, na teologia do apóstolo João, ele é mestre e lembrador, ele é testemunha de Cristo, ele é o convencedor do mundo acerca do pecado, da justiça, do juízo, ele é um companheiro perpétuo que permanece para sempre. E até um advogado celestial dos crentes quando pecam, porque seria importante nunca pecar, mas não tem como você viver essa santidade plena num corpo em contato permanente Perfeito. com o mundo. Então, santidade perfeita só quando estivermos na glória. Mas, então, às vezes, conforme o tipo de falha, o crente fica desesperado e pode surgir alguém com a mente, não, para você não tem mais jeito, né? Mas o Espírito Santo está aí para dizer, não, se humilhe, peça perdão, volte, porque aí o Espírito Santo vai atuar novamente. Por isso, a palavra paráclitos tanto reúne dimensão jurídica como pastoral. Descreve alguém que toma uma causa como um advogado e, ao mesmo tempo, alguém que consola com presença íntima. Essa riqueza de sentidos revela como o Espírito Santo trabalha na vida do crente. A gente sabe, usando a palavra do Senhor, que antigamente, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha, trabalhava e depois ele retornava. E hoje, como já foi dito aqui,
Ele está permanente conosco. Quando Jesus voltou ao céu, ele disse, ó, está outro Consolador. Ele está conosco aqui, neste momento aqui, nos dando permissão de estudar a sua palavra, poder sentir a presença dele. Aleluia. Então, vamos usar o exemplo de Sansão. Quando Deus queria fazer uma tarefa, usar Sansão, o Espírito Santo vinha, usava Sansão e se retirava. Mas hoje o Espírito Santo está aqui, todo dia, procurando, pegando na nossa mão, nos abraçando, nos impulsionando, nos levando para a presença do Senhor. Mesmo que fraco, mesmo que rastejando, mesmo que faltando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque nós não somos perfeitos. Mas assim, cada dia mais nos santificando, chegando mais próximo da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. É por isso, irmão Henrique, que os estudiosos dividem a obra do Espírito Santo em período pré-pentecostal e pós-pentecostal. Eles chamam essas manifestações do Antigo Testamento de esporádicas. Usava algum tipo de pessoa, depois essa pessoa ia embora. Depois retornava novamente. Aí pegava outra pessoa, se manifestava, mas agora no período que nós estamos, depois do Pentecoste para cá, então a gente vê que ele está permanentemente, e diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Essa palavra que quer dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo continua dizendo para a igreja. E aquela coisa, né? Ele está passo a passo conosco. Só a nossa permissão, dando a nossa permissão, ele está passo a passo. Está batendo no coração. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Jesus estava dizendo, eu vou fisicamente, mas enviarei, como o pastor disse, tá? Mas enviarei alguém que é como fosse a minha cópia, da mesma natureza. Ele não vem apenas nos visitar de vez em quando, mas ele veio morar dentro de nós, para sempre, agindo como um amigo que defende, ajuda, conforta em tempo real. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 2. A divindade do Espírito Santo. Debate filioque. É isso mesmo, filioque? A pronúncia está certa? É. Oh, glória a Deus. Filioque. Evangelista? Aleluia. Foco não é se ater muito à questão do debate para explicar ele inteiro, senão ia ficar a aula inteira explicando lá, né? Parte histórica, tudo mais. Mas eu separei uns pontos aqui para deixar bem resumido. Primeiro, as heresias do arianismo e dos pneumatômacos foi comentado no tópico 1.2. Mas nós temos um livro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde na sua página de número 211, eles comentam sobre o credo niceno-constantinopolitano, que é o que está em pauta aqui nesse tópico. Aleluia. E o que ele fala? Reticências. E no Espírito Santo, o Senhor é vivificador, o que procede do Pai e do Filho. Essa questão aí colocar é do Filho, está o debate do filioque. O Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho. O que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, nós participamos da Igreja Assembleia de Deus, o livro da Declaração de Fé da nossa igreja, ele faz essa menção que o Pai, o Filho e o Espírito Santo merecem devida adoração. Por quê? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Senhor, subsistente em 3 pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. João capítulo 15 e o versículo de número 26, a nova versão transformadora vai dizer assim: mas eu, no caso o Filho,
enviareis a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Detalhe, o Filho, ele fala que está enviando. Mas o Espírito Santo vem da onde? Do Pai. Ele procede do Pai e do Filho. E o que o Espírito Santo vai fazer? Vai testemunhar a respeito de Jesus. Vai anunciar a salvação está em Jesus. É como se falasse isso, de forma simples e sucinta. Então, a ideia desse debate era negar a Trindade. Mas não tem como negar o que a Bíblia sempre está ensinando. Alguém pode dizer, mas não tem a palavra Trindade na Bíblia? A palavra Trindade não tem, que é um termo teológico. Mas o ensino sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo está explícita nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Aleluia. Interessante como uma palavrinha só causou uma confusão tão grande. Na época, no século IV, tinha o arianismo, um presbítero da igreja de Alexandria, que atacava a pessoa do Senhor Jesus, ensinando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porém, uma criatura criada e subordinada ao Pai, não coeterna e nem da mesma substância. Ele negava a divindade plena de Jesus, afirmando que houve um tempo em que Jesus não existia. Aí reuniram-se em Nicéia, no ano 325, e condenaram o Ário por essa heresia, né? E depois, no 356 anos depois, a questão estava ainda a todo vapor, porque aqueles que não... Era uma quantidade grande de obreiros, vamos dizer assim, de defensores, e a maioria não aceitou a decisão do concílio. Depois apareceu uma outra doutrina, um tal de Macedônio, bispo de Constantinopla, lembrando que quando a gente fala Nicéia, nós estamos querendo dizer Roma, né? Itália. Mas em Constantinopla, já lá que hoje é Istambul, na Turquia, né? Que era chamada Igreja do Oriente, né? Então, ele liderava um grupo que ficou conhecido como os macedonianos. Esses macedonianos, eles sustentavam que o Espírito Santo era uma criatura inferior ao Pai e ao Filho. Foram chamados de pneumatômacos. Essa palavra grega significa os adversários do Espírito Santo. E vindo... Então, para resumir, essa questão foi tão ampla, isso demorou tanto tempo, que quando em 381 saiu o credo niceno-constantinopolitano, né? Então, o que aconteceu? Aí veio essa palavrinha, e do Filho. Quer dizer, dizendo que o Espírito Santo vinha de Deus e do Filho. Mas aí a Igreja Oriental não aceitou. Não. Aí, como ele não aceitou, o Papa de Roma excomungou o Papa de Constantinopla. Aí o Papa de Constantinopla se aborreceu e excomungou o outro. Aí ficou o quê? Aí, por causa dessa... E do filho, só por causa disso, que é o filhoque, né? Só por causa dessa palavrinha, deu toda a confusão e resultou que mais ou menos 700 anos depois da confusão, aí, em 1054, aí rompeu a Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente. E até hoje, se uma pessoa da Igreja Oriental quiser ser membro da Igreja Ocidental, tem que rejeitar, ou tem que aceitar que o filhoque está certo, que eu do filho está certo. Senão,
O outro também, se quiser ir para essa, tem que aceitar que não é, virou uma confusão. O que quer dizer isso é que até hoje existem os contrários, o adversário de Cristo, o adversário do Espírito Santo, as mesmas ideias continuam por aí distribuídas em várias seitas heréticas, e se não tomar, se prestar bem atenção, tem muitas igrejas econômicas evangélicas com os pensamentos totalmente distorcidos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, os textos-chave são: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei por parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Então, ficou determinado, então, que o Espírito Santo possui a mesma essência divina. Ele é plenamente Deus. Ele compartilha da mesma natureza do Pai e do Filho. Suas obras são as obras de Deus. Afirmar a divindade do Espírito Santo significa reconhecer que ele é plenamente Deus, possuindo a mesma essência, natureza, glória e majestade do Pai e do Filho. E do Filho. Que esse e do Filho deu toda essa tremenda confusão, né? Que até hoje continua, né? Mas nós ficamos com a palavra de Deus, com a Bíblia e com aquele credo. A gente fala credo, né? Porque credo era um documento, né? Que registrava a decisão final daquele concílio, né? Então, agora nós entendemos que o Espírito Santo não é uma criatura, não é subordinado em essência e não é inferior em qualquer atributo divino. Glória a Deus, porque cremos na Bíblia, na palavra do Senhor. Glória a Deus. Por mais que eles não creem, né? Tem alguém que não crê, nós cremos na palavra do Senhor. Né? Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Única natureza, mesma natureza. Glória a Deus. Vou ler só um versículo aqui, que eu tocou no meu coração, que está em Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui para o tópico de número 22, os atributos divinos do Espírito. Vigerista Josiel. Aleluia. Primeiro, alguns atributos que são exclusivos de Deus. Nós falamos em lições passadas. Atributos que Jesus também tem. E o Espírito Santo também tem. O primeiro deles, a onipotência. Romanos capítulo 15. Vamos ler o versículo 18 e o 19. Na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: porque não ousarei falar sobre coisa alguma. O apóstolo Paulo falando aqui. A não ser sobre aquelas que Cristo. Olha que interessante, hein? A Trindade trabalhando aqui, né? Através da vida do apóstolo Paulo. Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Paulo falava que Cristo o estava usando. Mas o versículo 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Se referindo aqui já ao Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém, arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Deus. Ele fala que para divulgar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele fazia isso por sinais e prodígios pelo poder do Espírito de Deus. Que, aliás, o livro de Atos, muitas vezes é chamado também de Atos do Espírito Santo. O livro de Atos ele é riquíssimo. Ele mostrará a onipotência do Espírito Santo. Também, onisciente. Isaías capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele, sobre o Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho de fortaleza,
O espírito de conhecimento, aqui está a onisciência do Espírito Santo de Deus. E também onipresente. João 14,16, está sendo bem mencionado nesta aula, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ora, os discípulos não estariam para sempre no mesmo lugar. Então, aonde estivessem os discípulos de Cristo, o Espírito Santo estaria. Então, já mostra aí a sua onipresença. Mais um atributo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. E quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, mostrando a eternidade do Espírito Santo de Deus. Apenas Hebreus capítulo 9, versículo 14, apenas a parte A. Pelo Espírito eterno, do Espírito Santo, ele tem os atributos exclusivos de Deus, mostrando que ele é, de fato, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Onipresença, onisciência, onipotência. Mesma natureza. Glória a Deus. Também temos a questão aí do atributo da eternidade, como foi lido aí, que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, então mostra que o Espírito também é sem princípio e sem fim. O salmista também falou da onipresença quando ele fez uma pergunta: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estarás também. Quer dizer, o espírito está simultaneamente em todo lugar. Um chinês uma vez perguntou para um teólogo como é que o Espírito Santo pode estar no inferno? E Deus está em toda parte, está no inferno também. Sim, a ira dele está lá. A ira dele está lá. Então, isso realmente é maravilhoso. Quanto à onipotência, ainda se lembramos do nascimento virginal do Senhor Jesus, que foi uma operação extraordinária do Espírito Santo. E outra coisa, o Espírito Santo esteve presente na morte do Senhor Jesus e também na sua ressurreição. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, mostrando que o Espírito Santo que atuou em Jesus, em todo o seu ministério, na sua morte também e na sua ressurreição, opera na igreja e vai também operar o milagre da transformação dos nossos corpos abatidos no arrebatamento da igreja. Então, é um poder realmente maravilhoso. É como cantavam os irmãos antigos: é o poder maravilhoso do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos para fazer um fechamento. Eu sei que já foi lido aqui, mas só para reforçar, tá? Está em Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que aconteceu com ele? Morreu. É isso aí. Por quê? Tentou mentir para Deus. Aleluia, glória a Deus. Seguindo aqui, vamos para o nosso tópico de 2:3. Os símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito. Evangelista Josiel. Aleluia. Temos um texto
simples e conhecido para aqueles que leem a palavra de Deus, já coloca pelo menos aí 2 símbolos do Espírito Santo. E que texto é esse? Atos capítulo 2, vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Note a expressão aí, vento impetuoso. Mas o que é isso? E encheu toda a casa onde estavam sentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles língua como que de fogo. Dá um grifo aqui. Línguas como que de fogo. Mas o que é isso? As quais pousaram sobre cada um deles. Temos aqui um som, como de um vento impetuoso, e depois línguas como que de fogo. Alguém vai perguntar, o que é isso? Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, o que era esse vento? O que era esse fogo? Símbolos do Espírito Santo de Deus. Era a manifestação do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, já temos em Atos capítulo 2, versículo 2 ao 4, pelo menos 2 símbolos aí já aparecem. Também temos água. João capítulo 7, versículo 37 e 38, que é o texto até mais claro, né, para usar esse símbolo. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. Imagine você ver essa cena aí. Em voz alta, Jesus falando em voz alta, não é falando de forma fraca, é voz bem alta, para todo mundo ouvir. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, se arrepia de falar isso. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que era isto? Ai, meu Deus do céu, estou me alegrando aqui. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem, atenção, só recebe quem crê. Quem não crê, perde. Quem não crê, perde. Os que nele crescem, haviam de receber. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado por Jesus, ainda não havia sido glorificado. E por último, o óleo, que vai lembrar aí da unção. No Antigo Testamento, quando ele eleger reis, sacerdotes, alguém lá derramava o óleo na cabeça da pessoa e estava ungido, estava separado. Saul, Davi e outros reis aí, né? E Atos capítulo 10, versículo 38, vai remeter à unção do Espírito Santo, ungindo aí Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E por último, como pomba, João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Amém. Glória a Deus. Deus tremendo. Pastor José Ribeiro. Glória a Deus. Né? Há uma área muito interessante na Bíblia, que é realmente essa da simbologia do Espírito Santo. Pelo menos nós temos 7 símbolos do Espírito Santo, que é a da pomba, né? Do fogo, do vento, da água, do óleo, do selo e do penhor, né? Cada um desses símbolos tem uma mensagem importante, porque como pomba, o Espírito Santo fala de mansidão, pureza, de paz, de natureza gentil. Então, a gente não pode entristecê-lo com o pecado da incredulidade. O fogo simboliza a purificação, poder transformador, santidade e um zelo ardente pelo trabalho do Senhor, pela obra de Deus, né? Então, o Espírito purifica nossos corações
e acende a nossa paixão por Deus. Há um fogo, né? E o vento, ele indica poder invisível, soberania, liberdade de ação, vitalidade. Diz que o vento sopra onde quer. O vento opera soberanamente. A água representa a vida, refrigério, satisfação espiritual, limpeza e abundância também. O Espírito sacia a sede espiritual da alma, né? O óleo, como já dissemos, já simboliza a unção, a consagração, Separação. a cura, alegria, iluminação, capacitação para o serviço. Antigamente, ungiam-se os sacerdotes, os reis e os profetas. Então, era uma unção para ministério, para trabalhos específicos. O selo é um símbolo interessante porque indica propriedade divina, segurança, autenticidade, garantia de uma herança futura. O crente é marcado por esse selo como pertencente a Deus. O inimigo olha para um crente e vê nele o selo e diz: esse aí Posso mexer. pertence a Deus. Esse aí é do Senhor. Esse aí, né? E depois nós temos a questão do penhor, que é a garantia, que representa o pagamento inicial, que garante a redenção completa no futuro. A presença do Espírito Santo é antegozo da glória futura. Quer dizer, a gente não sabe como vai ser essa glória futura. Há muitos pensamentos, muitas ideias, mas o que realmente é. Agora, só de saber que vai participar dessa glória, já vem. Nós temos o Espírito Santo, foi dado como essa garantia de que o pagamento vai ser completado quando Jesus voltar, quando estivermos na glória, né? Então, o Espírito Santo é esse penhor, essa garantia, né? Quem canta o hino 40 da harpa cristã sabe o que significa o penhor. Amém? Amém. Estamos no caminho, né? Caminho para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Bom, falando a respeito do óleo, da unção, tá? Como a gente citou aqui, a unção. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa. Ungido, separado por Deus. Glória a Deus. Seguindo adiante aqui, não precisa falar mais, porque já foi bem expressado, bem. Tópico de número 3. As obras do Espírito Santo. O Espírito Santo e a encarnação. Evangelista Josiel, a honra. Vamos deixar primeiro algo bem simples, que é a respeito de que José, ele não entendeu, a princípio, essa obra do Espírito Santo. Mas também não era fácil para ele, né? Não era algo tão simples assim. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19 vai dizer assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, estava noiva ainda, não havia se casado, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Como que ficaria? Você está noivo? Hoje. Está noivo hoje, vai casar, mas quando você olha, a mulher está grávida. Meu Deus do céu, socorro. Aí, a esposa pega, a noiva fala assim, olha, é do Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo? O que José pensou? Ele pensaria como qualquer homem pensaria. Versículo 19.
José, se a mãe do como era justo, e a não querer infamar, então deixar ela, o quê? Eu vou largar dessa mulher. Imagina. Peraí, tá grávida, Espírito Santo? Quem é esse Espírito Santo aí? Me apresenta Me aí. apresenta ele que eu vou ter uma conversinha com ele. Mas ele não entendeu. Mas José, ele era homem temente a Deus. Sim. Porque Deus ele não faz nada de forma incorreta. Ele não ia chegar destruindo uma família para poder introduzir o filho dele na terra. Não. Ele faz tudo direitinho. O anjo explica o sonho para José. Olha que coisa linda, né? O anjo Tudo chega, se encaixando. tudo se encaixando. Aí, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é como se ele falasse: olha, Maria não está lhe traindo. É fiel. Maria é uma mulher fiel. E tem uma coisa: o que nela está gerado, essa gravidez dela, é obra do Espírito Santo. Que privilégio. E aí, versículo 21, e olha que notícia, hein? Ele dará à luz um filho, e ela dará à luz um filho. Ele não, eu. Deus tem poder, né? Ela. Ele não tem como, né? Aí só se querem fazer aí, né? Ela, né? E ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de. Jesus. Imagina que privilégio para esse homem também. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, José, você vai ter o privilégio de criar aquele que é o Salvador de toda a humanidade. Tem uma coisa, colocando aqui entre parênteses: o seu filho, que você vai criar, filho por criação, apenas para criar, não um filho como pai biológico, né? Seu filho é mais velho que você, porque ele é antes de você. Antes da criação. É antes da criação. É só isso que você vai cuidar aqui. Antes da criação. Você vai cuidar do seu Criador. É só isso. O que vai nascer no ventre de Maria é apenas isso. Jesus amado. Então, a obra do Espírito Santo na encarnação. Tremendo, né? Tremendo. Interessante que a encarnação é vista teologicamente como mistério. Mistério, um grande mistério. Ou seja, Deus tornado carne. Maria também ficou preocupada. Mas o Gabriel, o anjo do Senhor, anunciou a Maria: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo Aleluia. te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E dentro da encarnação nós temos pelo menos 4 aspectos interessantes. Primeiro, a concepção virginal. Segundo, a união hipostática. Terceiro, a unção messiânica. E quarto, a vida e o ministério do Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo na concepção quem formou o corpo humano de Cristo no ventre de Maria. Isso preservou Jesus do pecado original, transmitido hereditariamente. O Espírito Santo foi quem uniu miraculosamente a natureza divina e a natureza humana na única pessoa do Filho de Deus, sem confusão, mudança, divisão ou separação. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo desde sua concepção e especialmente no batismo, e depois sua vida, durante seu ministério, ele viveu e ministrou no poder do Espírito Santo. Nesse caso, embora plenamente Deus, o Senhor Jesus, em sua humanidade, dependia do Espírito Santo. Uma grande lição para nós. Coisa gloriosa, né? Coisa linda. Coisa maravilhosa. Nós tentamos entender, mas é uma coisa que tem que ser pela fé, né? É pela fé. Pela fé. A Trindade em ação. Apóstolo Paulo resume isso, resume em Gálatas 4:4, o Pai envia. Filipenses 2:7, o Filho se esvazia.
enquanto os evangelhos mostram o Espírito executando a obra. Glória a Deus. Coisa tremenda, maravilhosa. Seguindo aqui, tópico de 3.2. O Espírito Santo e a ressurreição. Já foi mencionado, né? Na encarnação, o Espírito Santo estava lá, juntamente com Jesus, fazendo o ato miraculoso no ventre de Maria, que é bem interessante, né? E durante o ministério terreno de Cristo, quem estava com Jesus? O Espírito Santo, trabalhando e agindo. E quando Jesus ele falece, seu corpo humano, né, padece, quem que vai trazê-lo dentre os mortos? Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, em todas as etapas da redenção, em todas as etapas do ministério de Jesus, o Espírito Santo está presente. E é tanto que quando Jesus ele sai da terra, humanamente falando, quem que é enviado? O Espírito Santo. Então, em todas as etapas, o Espírito Santo está presente. Mesma natureza? Mesma natureza. Mesma Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Pastor José Ribeiro? Então, aí nesse caso a gente vê que a ressurreição de Cristo é uma obra trinitária, né? E mais especificamente atribuída ao Espírito Santo. O significado teológico dessa questão é visto assim: primeiro, vitória sobre a morte. O Espírito Santo demonstrou o seu poder onipotente ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Também, justificação de Cristo. Paulo declara que Jesus foi manifestado em carne e justificado no Espírito. 1 Timóteo 3,16. A ressurreição pelo Espírito vindicou as reivindicações do Senhor Jesus. Temos também a garantia da nossa ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ressuscitará nossos corpos mortais. Nossa ressurreição futura está garantida pela habitação presente do Espírito Santo. E primícia da nova criação. A ressurreição de Cristo pelo Espírito é início da nova criação, a qual será consumada quando o Espírito renovar todas as coisas. Há um detalhe muito interessante. A gente fala muito em Jesus como unigênito Filho de Deus, mas ele também é o primogênito. E esse aspecto precisa ser bem entendido, porque ao chegar neste mundo, o Senhor Jesus foi o Filho unigênito de Deus. Mas depois de ter ressuscitado, o Senhor Jesus é o primogênito. Por quê? Agora, nós que aceitamos a Cristo, somos filhos de Deus e formamos uma família que somos irmãos de Cristo. E nessa família, ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Então, tem um unigênito. Quando Jesus chega a esse mundo, ele é unigênito, o Filho de Deus. É primogênito também na obra da criação. Mas a Bíblia diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Se ele não morresse, ficava ele só. Após a morte, e quando ele ressuscitou, aí formou a igreja, a família de Deus, e nessa família, ele é o nosso irmão mais velho. Imagina, irmão de Jesus. Nós somos irmão mais velho. Maravilha. Então, e aí nesse caso, através da ressurreição, Jesus tornou-se o primogênito entre muitos irmãos, está escrito. Primogênito entre muitos irmãos. Mas que maravilha!
Glória a Deus. Meu, igual o pastor José Ribeiro acabou de mencionar aqui. Imagina saber que nós somos irmãos de Cristo. Imagina depois de ressuscitado. Cordeiros. Ficar com o corpo glorificado. Posso até imaginar, tá? Uma brincadeira sadia. Ficar cabeludo de novo. Imagina só. Mas Deus sabe Isso todas é as uma coisas, né? miraculosa. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Não, vamos seguir aqui. Tópico de número 3. O Espírito Santo e a santidade. Não tem muito o que falar, porque falar os dois mestres aqui, só estou seguindo aqui e aprendendo. Toda aula eu estou aprendendo uma coisa nova. Deus é tremendo, maravilhoso, né? Com dois mestres, é só seguir, né? Meu querido, pode falar. Apenas fazendo menção Porque tem na bagagem, hein? a João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer é bem interessante, porque vai dar um sentido. Aqui estou pegando apenas algumas partes do significado dessa palavra. Primeiro, encontrar falta, corrigir. Primeiro, por palavra. Imagina o Espírito Santo chegando e mostrando para a pessoa, ó, você está errado. Você não está certo nessa ação sua. E convencer não é uma tarefa fácil, não. Convencer não é algo simples, é algo difícil. Agora, um primeiro ponto aqui dessa palavra. Repreender severamente. Desculpa usar o português mais claro aqui. Dá um erguidão. Aquela puxada de orelha. Puxada de orelha. Repreender severamente. Segundo ponto aqui. Mostrar o erro a alguém. Mostrar, olha, tá errado. E exigir uma explicação. Imagina alguém chegar para você, ó. Você errou aqui, ó, me explica por que você cometeu esse erro. Senta aqui. Senta aqui agora, vamos conversar. Como o chefe fala, vamos tomar um cafezinho? Acho que eu não vou querer esse café, não. Mas o Espírito Santo é sempre bem-vindo, lógico. E um segundo ponto aqui dessa correção é por ação. E essa ação envolve disciplinar. Sabe quando o pai pega o filho e... Olha, sem videogame essa semana, viu, filho? Sem celular. Ixi, aí dá briga. Aí vai dar depressão. Vai dar depressão em muita gente. Ou dar uma punição. Toda essa questão aqui, na palavra convencer, que não é só isso, né? Tem mais coisa ali, né? Mas ele coloca 2 pontos aqui da santificação, que é posicional, que é a pessoa declarada santo perante Deus. 1 Coríntios 6 e 10 vai dizer assim: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso indica que a pessoa está vivendo um mundo de sujeira. E o que é necessário? O Espírito Santo agir. É o que alguns têm sido. Mas, essa palavra mais aqui é bem interessante, né? Haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, ou seja, é obra do Espírito Santo. Após a lavagem, é declarado santo. Lembra lá no Antigo Testamento? Isso era declarado imundo, Levítico capítulo 13, porque estava com lepra. Depois de lavar suas roupas, dependendo da situação, a pessoa teria condições de ser declarado limpo. Ou seja, era uma questão posicional. E tem a santificação progressiva, que todo dia você vai melhorando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, de glória em glória. Hoje está de um jeito, amanhã vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cada dia mais parecido com o Senhor,
cada dia mais parecido com Cristo pela ação do Espírito Santo de Deus. Só não posso ficar em cima do muro. Se não cai igual Eutico. Não posso ficar em cima do muro, né? Um pezinho no mundo, um pezinho na igreja. Um pezinho no mundo, um pezinho na igreja. Ou em cima do muro. Tem que escolher o lado, né? Tem que escolher o lado. Não tem como servir a dois senhores. É isso aí. Na mesma fonte, pode sair água doce ou água salgada. Né? Exatamente. É isso aí. Pastor José Ribeiro. Agora, com respeito a esse processo da santificação, é interessante porque quando se estuda a doutrina da soteriologia, da salvação, a gente entende que a salvação empreende ou compreende o passado, o presente e o futuro. No passado, chama-se justificação. No presente, santificação. E no futuro, glorificação. Então, no passado, nós fomos salvos da penalidade do pecado. No presente, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. E no futuro, nós seremos salvos do corpo do pecado. Então, nesse caso, nós temos no passado que fomos justificados, declarados justos perante Deus, a justiça de Cristo foi creditada em nossa conta. Agora temos um processo mais demorado, um processo que ele tem um aspecto rápido, mas ele tem uma continuidade, que é enquanto estivermos nessa terra. Então nós temos a santificação posicional, que basta a pessoa levantar a mão e aceitar a Cristo como Salvador, essa decisão já o santifica, já deixa ele fora da esfera mundana. Agora, ele vai vir para a igreja, ele vai aprender e o Espírito Santo vai operar nele a santificação continuada, salvação, que é um tipo de consagração que resulta na santidade prática da vida. Abrange tanto a separação decisiva que ocorre na conversão, quanto a transformação contínua que conforma os crentes à imagem de Cristo. Há um processo interno, o Espírito Santo está operando dentro de nós para nos levar à imagem de Cristo, né? Para nos transformar à imagem de Cristo. Então, a santificação é a vontade de Deus, é a conquista de Cristo, é a obra do Espírito Santo, a busca do crente, a missão da igreja e também o destino do crente, porque Deus quer que sejamos santos, o Senhor Jesus conquistou para nós no Calvário essa oportunidade e o Espírito Santo veio para continuar nos santificando e o crente por si próprio, ele vai buscando, ele vai... houve uma época em que um irmão, ele gostava de ficar muito no bar bebendo pinga, ele se converteu, mas continuava lá para fazer parte dos amigos, para falar que ele agora é diferente, até que alguém disse, olha, é melhor você se afastar daqui que você vai ficar, você tem que buscar um caminho melhor. O Salmo de número 1 é exatamente nessa direção. Então, a santificação é um processo contínuo pelo qual o crente é moldado à imagem de Cristo. O João disse, se alguém diz que é de Cristo, anda como ele andou. Então, essa obra é realizada pelo Espírito Santo porque as Escrituras o apresentam como aquele que produz uma vida nova, nos transforma interiormente e mortifica as obras da carne, gera seu fruto em nós e nos guia na obediência à verdade. Assim, o Espírito Santo não apenas começa em nós uma vida espiritual, mas também a conduz e aperfeiçoa.
sendo o agente divino que efetua em nós toda a renovação segundo Cristo, até chegarmos ao período de glorificação. Outro dia eu estava dando uma aula sobre essa glorificação, aí um irmão me interpelou e disse, mas a gente só pode glorificar a Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o nosso corpo vai ser transformado nesse corpo abatido, nesse corpo sujeito à doença, ao envelhecimento, à morte. Vamos receber nesse lugar um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus. Portanto, é muito interessante destacar essa questão da santificação, porque você já está perdoado, você já está livre da condenação. Mas agora você precisa, você tem um presente e um futuro. Presente em que você está servindo a Deus, procurando agradar a Deus, procurando evitar tudo aquilo que desagrada a Deus, e futuramente você vai ser aperfeiçoado, né? E vai receber esse corpo, porque enquanto nós não sofrermos a redenção do nosso corpo, a glorificação do nosso corpo, somos crentes abençoados, fiéis, sinceros. O mundo vê que a gente é crente, mas você está sujeito a um tropeço, a cometer algum erro, né? Então, porque ainda nós estamos no corpo do pecado. Nós estamos debaixo da condenação do pecado, estávamos sendo dominados pelo pecado, mas futuramente nós seremos livres, tanto também do corpo, porque o corpo, a nossa tendência, a nossa natureza humana, né, ainda influi. Então, vivendo é como... Hoje, pouco se fala em santificação. Havia série de palestras, muita instrução na igreja sobre santificação, né? E agora, ou já está todo mundo santificado, não precisa falar mais, ou então alguma coisa anormal acontece, porque o crente precisa se santificar. Não é possível um crente ser crente e continuar indo ao prostíbulo, ou ir ao carnaval, pular, dançar carnaval, como vai ter agora aí, né? Que carnaval não tem a festa da carne, é o festival da carne, né? Não é nosso ambiente. Então, não, aí já nosso ambiente. O nosso ambiente agora, pode ver que a santificação é um processo de separação. Então, nós temos, por exemplo, uma vida separada, tem um lugar separado que é o templo, para nós virmos aqui, servir a Deus, né? E o mundo tem que olhar para nós e dizer, ó, aquele lá é crente, ó, aquele lá é evangélico. Tem que ter uma diferença, né? Tem que ter algo diferente cristiano. Então, tem que ter uma diferença. Aproveitando esse gancho, outro dia eu vi umas pessoas criticando os obreiros antigos a respeito de alguns costumes mas o zelo deles era tão grande que merece o nosso respeito hoje. O que a gente ensina hoje, eles também entendiam a mesma coisa, só que eles tinham aquele cuidado de que houvesse uma certa diferenciação entre aquele que é crente, porque outro dia alguém passou e falou, mas eu irmão fulano tal com cigarro. Como fica tão difícil, né? Fica... Nós somos diferentes, nós somos Então, diferentes. nós precisamos a gente precisa gostar de ficar no meio dos irmãos. Ambiente diferente. O ambiente, nosso ambiente, né? Porque às vezes há pessoas que se acostumam, ficam à vontade no meio desses ímpios, contando piadas, falando coisas horríveis, né? Então, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo a continuar o processo de santificação na nossa vida, porque é uma operação interna, mas que tem reflexo externo. De dentro para fora. É igual a luz e a lâmpada.
tem a luz, mas aí tem a lâmpada. A lâmpada, sem a luz, a lâmpada é importante porque a luz está nela. O crente, sem a luz do Espírito Santo, é uma lâmpada. Mas não tem tanto significado. É preciso ter a luz dentro, né? Da lâmpada para poder brilhar lá fora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo. Não tem nem o que comentar mais, né? Não, fechou com chave de ouro, né? Pastor José Ribeiro, faz para nós a conclusão aí para encerrar essa maravilhosa. Vamos então perceber aqui, vamos concluir, porque a conclusão ela é muito bem feita pelo autor da lição, e ela resume muito bem, assim como a introdução apresenta o que vai ser dito, a conclusão vai dizer o que foi dito, né? Né? Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. E agora nós manifestamos aqui um desejo de todo crente, todos nós, que todos nós vivamos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus tremendo. Fazendo um fechamento aqui, gostaria de agradecer ao nosso evangelista Josiel, nosso pastor José Ribeiro, mais uma vez estar aqui conosco, tá? E aproveitando, como de costume, agradecer também aos nossos irmãos, aqueles que irão assistir essa aula, assista até o final. E também, vá à escola dominical da sua igreja, compartilhe, vá lá com o professor, tire as dúvidas, né? Porque isso aqui é somente um aperitivo, só um resumo da aula. E também gostaria de pedir para os irmãos, aqueles que estão ouvindo, para se inscrever lá no YouTube, lá no Instagram, no Facebook, para nos ajudar, para que a palavra do Senhor seja divulgada mais e mais. Amém. Amém.